Então vamos começar com o pré aqui de verdade, né? Que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir nas configurações de conexão, ou seja, onde você estiver aí conectado. E se você tiver nesse modo privado aqui, você botar para público. O meu já tá público, mas se o seu tiver privado, coloque em público. Eu não sei porquê, mas o que acontece, eu já vi acontecendo mais de uma vez, quando tá no privado, por alguma razão, a gente não consegue baixar coisas do Hugging Face nem do Git. Não sei porquê, não sei se é por causa do tamanho do arquivo, não sei o que é, mas acontece, então vamos tentar remediar de início, né? É, Depois disso a gente vai começar a baixar coisas. A primeira coisa, eu vou botar o link de tudo na descrição aí em algum lugar, mas também tem no Tox, né? Tem um guia de instalação. Eu recomendo vocês usarem o 11.8, nunca me deu BO. Vocês escolhem aqui seu sistema operacional, qual que é e tal, coloca para baixar, ele vai baixar. A gente vai precisar baixar o Python 3.10.9 Git, né? Esse Git SCM, porque às vezes se você não baixar ele, ele vai dar bug porque você vai baixar, sei lá, 40 GB de arquivo de modelo e ele precisa ter esse gerenciamento aí dos arquivos grandes, então baixa isso aqui também. Depois que você baixar isso tudo, vai, sei lá, bota tudo numa pasta. E aí você vai instalar um por um, né? Eu baixei outro Python aqui, porque o meu, se eu, sei lá, tirar, eu acho que vai. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que vai bugar tudo, né? Então, tipo assim, eu baixei outra versão. Af. É, e aí, na hora de instalar, lembra de marcar essa opçãozinha aqui, certo? E você pode instalar no lugar padrão aqui. Eu vou instalar essa versão aqui, apesar de não precisar. Só pra gente. Só pra gente ir, continuar. Acho que eu vou dar um fast forward aqui. Larararara. Pronto. Depois que instalou, eu iria instalar o Git logo. O Git também é a mesma coisa, tipo, sei lá, você instala. O meu vai atualizar, na verdade, né? Mas assim, bem tranquilaço, não tem BO nenhum. Ele vai lá instalar no seu tempo também. E é isso. E por último, é o CUDA, né? Eu acho que é o mais chatinho do que me dá mais problema. É ele, mas tem uns macetes pra ele não dar BO pra você. Quando você abrir, ele vai, enfim, né? Pedir pra instalar e tal. Você coloca nessa pasta aí local, qualquer coisa. É, Ele vai rolando aqui. A gente vai esperar também de novo. Ele vai abrir bonitinho. Ele vai checar se seu sistema é compatível. Depois que ele checar que tá tudo compatível, você dá Agree Continue. E nessa página aqui, eu recomendo você botar custom. Porque eu já vi um BO rolando, que eu vou abrir aqui, que é esse erro aqui que ele dá. Às vezes quando você tá com o driver mais novo possível, ele dá esse erro. E aí a galera não se liga que esse erro também vai impedir de instalar tudo que tiver dentro do pacote do CUDA, né? Então ele vai dar erro em tudo. Aí o que você vai fazer? Aqui nesse lugar, você vai em Custom
E você vai desmarcar esses dois bagulho aqui, esse Driver Components e Other Components. Você só vai selecionar esses aqui do CUDA e você vai instalar. Eu não vou desinstalar o meu, porque, enfim, eu uso um monte de coisa, eu não quero bagunçar isso aí. Mas você vai instalar por aqui. Talvez ele dê erro com coisa do Visual Studio. Vai aparecer um negocinho assim que não instalou. Não tem problema. Pode dar. Tá tudo certo. Se você já tiver o Visual Studio, ele não vai dar esse erro, mas se você quiser baixar o Visual Studio por algum motivo, não é necessário. Baixe porque você quer. Mas enfim, não tem nada a ver com esse erro daqui e tal. Eu recomendaria baixar o Visual Studio. Eu posso mostrar daqui a pouco como baixa. Mas assim, instalou, acabou, tchau. Você tá com tudo instalado para instalar o Stream Diffusion de fato no Touch Designer, né? Uma coisa que eu não falei, mas que é super importante, se você já tiver tentado instalar o CUDA, né? Talvez você tenha coisas de CUDAs mais recentes ou de CUDAs incompatíveis. Então você vai olhar seus aplicativos e você vai atrás de tudo que tiver esse nome aí, Nsight, enfim. Aí você pode digitar CUDA também. E aí você desinstala tudo que tiver o nome CUDA na frente ou Nsight, certo? E também, outra coisa, quando você for instalar ou desinstalar, desinstala, reinicia seu computador. Importantíssimo isso aqui. Instalou, reinicia seu computador. Sempre reiniciar. Importantíssimo. Agora pode continuar aí vendo. Para instalar o Stream Diffusion, né, a gente vai no Patreon do querido aqui, do Dot. Tem um... Cadê aqui? Stream Diffusion TD 026. Vamos baixar aqui o Tox. Estamos a baixar o Tox. Eu vou jogar esse Tox dentro dessa pasta aqui de tutorial, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer o Touch Designer para cá agora. Porque agora vai ser tudo dentro do Touch Designer. Então, eu tô com o Touch Designer aberto aqui agora, mas por algum motivo do destino, eu não consegui, eu não consegui instalar a versão 0.26 no meu computador. Tipo, de novo, né? Então eu tive que baixar a versão 0.23. Por algum motivo ele não tá lendo o Python do meu computador. Mas o processo não muda e as coisas vão continuar a mesma coisa. Eu só vou usar uma versão que tá lendo meu Python por algum motivo, não sei o que é. Se der erro com vocês aí na versão mais nova, provavelmente vale a pena vocês irem pra 0.23. Eu até falei com o Dot aqui pra ver se ele consegue dar uma luz, mas eu não sei se é. Ele vai lançar uma versão nova, a 3.0, em início de julho, então pode ser algo que aconteceu aí nesse meio tempo, não sei. Mas vamos nessa. Outra nota da editora. No final desse tutorial, a gente vai aprender a atualizar o Tox para o 0.26 e também vou dar umas sugestões e dicasinhas de como mexer para quem nunca mexeu nesse programa, no Touch Designer, né? E é isso. Continuando. A gente vai aqui em install, o de vocês, o 0.26 é tudo igual. A gente precisa selecionar a pasta base que vai o Stream Diffusion. Então, eu vou deletar isso aqui. E eu vou criar uma pasta nova chamada tutorial. Eu acho que eu escrevi errado, mas não tem problema não. Uma dica que eu dou é você entrar na pasta e aí quando você estiver dentro da pasta, você dá o Select Folder, certo? Aí a gente vai baixar o Stream Diffusion, o repositório, né? E ele vai abrir essa... Vai dar uma travada aqui, eu acho, não sei. Ele vai abrir esse repositório do Git. E aí ele vai baixar modelo, a base. Voltei, eu acho, aqui. Tudo bem travar, não tem problema. Aí logo em seguida a gente vai instalar, né? Que ele até aparece ali, hit to install posts. E aí ele vai detectar o CUDA, né? Que é o 11.8. Vai aparecer a versão do Python, que aqui é a 3.11, que eu troquei. Enfim, a base folder e tal, isso aí. A gente dá install e agora você vai esperar. Não tem o que fazer. Geralmente ele não... se ele der algum erro crítico, ele vai parar. Mas
Raramente eu vejo, só quando a internet cai ou alguma coisa muito específica, aí ele vai falar qual é o erro, certo? Então a gente vai deixar rolar aqui até ele acabar. E é isso. A instalação acabou aqui. O que eu acho legal já fazer é o seguinte: nessa parte tutorial tem essa coisinha aqui. Então a gente já vai testar aqui. Eu não vou acelerar agora porque a gente nem tem aceleração. Mas aí você vai aqui no Start Stream, dá o Pulse. E aí ele vai abrir esse CMD aqui. Ele vai gerar aqui. E aí tá rolando. Ele vai baixar o modelinho aqui rapidinho. A minha internet tá muito rápida, ele tá baixando muito rápido, mas talvez não só demore mais. Mas enfim, tá funcionando. Já está rolando, certo? Agora a gente parte para segunda parte, né? Que é aceleração, né? Que é instalar o Tensor. Eu vou dar stop aqui. E aí ele vai sair lá. E aí a gente vai no install e clica aqui no install Tensor RT. Ui! Ele vai aparecer isso aqui, mas enfim. Você dá ali. E aí vamos esperar de novo. Essa parte que ele tá construindo, essa wheel aqui, potência RT, é a parte que mais demora. Às vezes a galera acha que trava, mas não travou. Tá tudo certo. Mas tá tudo indo bem. Instalou o Tensor também. Agora, para construir uma engine, a gente desce aqui. E aí a gente coloca uma resolução horizontal e vertical. Na real, não, tá certo. E aqui em Acceleration a gente seleciona o TensorRT. Lembrando que tem um limite aqui de 1024 por 1024. E ela funciona melhor com múltiplos de 64. Então, você pode. Eu acho que hoje em dia você já pode colocar número arbitrário aqui. Mas eu recomendo serem múltiplos de 64. Aí você dá Start Stream aqui. E aí ele vai começar. Ele vai aparecer um monte de doideira aí, mas é normal. Quando você vê que chegou nessa parte aqui, quer dizer que tá rolando, funcionou. Aí agora você vai esperar aqui também. Mas se chegar aqui, você já tipo, beleza, deu bom. É isso, acabou. Quando você vê que tá rolando aqui, quer dizer que tá rolando. Esse processo de construir a engine você só precisa fazer uma vez. Então, você faz uma vez para cada resolução, basicamente. Finalizar, tem o como checar os erros pós-instalação, né? Tem um erro que dava antigamente que eu acho que não dá mais, que é quando você iniciava a stream e tentava usar a aceleração tensor, ele dava o erro de que não tinha o CUDA não estava instalado, né? E para resolver isso,
É simples. E é a mesma forma de você checar se tá faltando alguma dependência, se seu stream não é iniciado, é algum erro desse tipo, sabe? A gente vai em install, e aí aqui no final tem esse Open Virtual Environment, né? Enfim. Aí você vai clicar. Caso dá esse erro de CUDA aí, quando você dá o Start Stream, é só você dar ali. Se eu não me engano, é isso aqui: pimp install, aí CUDA, Python. Aí, enfim, ele vai ver que já tem. Então ele não vai fazer nada. Às vezes, antigamente, é porque isso nunca mais aconteceu. Ele dava isso aí de requerimento satisfied, mesmo assim ele não funcionava. Aí você tinha que entrar lá e abrir o vem ver. Mas isso aqui, essa função de abrir o vem ver, é igual a que tinha antigamente. Então, como tá instalado, tá tudo certo. Eu nunca mais vi esse erro, então provavelmente você não vai ver esse erro também. Agora, quando você dá Start Stream e ele não inicia por algum motivo, aparece um erro aleatório, diz que está faltando alguma coisa, ou dá um erro na instalação que diz que está faltando algo, tem uma coisa aqui nesse mesmo lugar que você pode olhar, que é o seguinte. Se você digitar piplist, ele vai dar a lista de todos os, sei lá, todas as componentes que formam o Stream Diffusion, por assim dizer, né? Eu vou botar o meu que tá funcionando na descrição, porque aí vocês conseguem pegar e bater, ver se tá faltando alguma coisa no seu. Pode estar faltando algum ou outro, mas atente-se sempre ao nome, porque ele vai falar, o Hugging Face deu bug, ou sei lá, NVIDIA CUDA, CUDA-N, enfim. Ele vai dizer o nome. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu tenho uma dependência aqui de outra coisa, de outra, sei lá, de outro rolê que aparece aqui, mas que não é necessário para o bagulho funcionar, entendeu? Então, sempre dê um saque no nome, tenta ver o nome do que. Geralmente esses erros eles dizem o nome do que é que tá com BO, mas aí fica meio que a colinha para você ver se tá tudo certo no seu. Você abre, aqui de novo, ó. Abre aqui e dá-lhe pip list, assim, ó, pip list. Muito fácil. E é isso, Então, galera. galera, como prometido, eu vou atualizar esse aqui que a gente tá no 0.23 para o 0.26, né? Você baixa o 0.26 aí e aí você... Eu vou dar stop aqui. E aí você pode pegar esse 0.26 e jogar aqui dentro. Ele vai dar, enfim, esse erro. Eu vou deletar isso aqui. E aqui, né, eu vou install e aí tem essa parada da base folder. Aí você clica e aí você vai onde você instalou, no caso, por exemplo, aqui está em documentos, aqui está em tutorial. Você vai escolher essa pasta aqui que tem Stream Diffusion. Aí você dá select e aí ele vai reconhecer tudo certinho. Você pode vir aqui nesse 3, ele já está aqui, mas você pode dar o Update Engine List se você criar mais de uma, né? E aí você pode já dar load aqui nos parâmetros da engine. Isso é bem útil para se você tiver várias resoluções. Aí você vem aqui em Settings, dá Start Stream. É o mesmo processo que a gente fez no outro, é só tem algum bug aí com essa 0.26 ou 0.25 como tá ali. Que por algum motivo não tá lendo nosso Python. Mas você vê que tá funcionando. Então, tipo assim, a gente instala na 23 e atualiza pra 26 dessa forma. E aí funciona. É... Eu sei que tem gente que nunca mexeu no Touch Designer e tá aqui. Então eu vou fazer uma subseção aqui agora. Que é o seguinte, para você botar um input aqui, é bem simples. Aqui embaixo eu tenho a minha própria webcam. No Touch Designer, se você clicar 2 vezes ou apertar Tab, você tem essa doideira aqui, né? Para você colocar webcam ou placa de captura, qualquer coisa, vai ser sempre nesse vídeo device in, certo? E você vem aqui em device e você escolhe a sua placa de captura aqui. Aqui o meu já tá minha webcam, né? Vai sumir aqui. Na real, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse sinal aqui, jogar pra cá. E aí agora tô eu aqui, né? Mas é basicamente isso, assim. E aí vai sair você vai ter essas 3 saídas. Essa saída aqui é de log de coisa, assim. Pra você poder logar as paradas e tal.
No caso, logar as paradas não, pra você ver como tá funcionando, né? Assim, é uma coisa mais de nerd, né? Mas aí você consegue ver tudo que tá rolando. É... Você provavelmente só vai usar isso aqui, que é a saída de vídeo mesmo, né? E aí se você clicar com o botão do meio ou apertar Tab, né? Você tem acesso a esse criador de operadores. E tem esse nu aqui, aí você puxa pra esse nu e aí você tem um sinal fora, né? Se você clicar nessa porrinha aqui, ele aparece no fundo, a imagem. Não tem muito segredo não, assim. É... E é isso, galera. Não é tão complicado. Se você quiser colocar um vídeo, é só você arrastar, né? Como eu já fiz aqui. Que ele rola. É... E é Eu isso. vou ensinar vocês aqui como salvar esse componente aqui, pra você não ter que ficar catando instalação e não sei o que, isso aqui lá. Bem simples. Você vem aqui nele, clica com o botão direito, tem essa opção aqui de Save Components.tox, né? Você vai clicar nela, e aí, o que é que você vai fazer? Você pode salvar aqui em qualquer lugar, ou você pode... Aí você salva em qualquer lugar e faz o que eu vou fazer, você pode fazer o que eu vou fazer direto aqui. Que é, você vai em documentos, e aí você vai em derivative, e aí tem essa pasta aqui, palette. Aí você clica nela e você salva aqui dentro, certo? Aqui a minha tem pastas específicas, né? Então eu vou colocar aqui na AI, e aí você coloca o nome que você quiser, String Diffusion, certo? Eu vou botar esse aqui. E aí você salva. E aí, quando você fechar e abrir o Touch Design, aí você vai aqui em My Components. Aí ele vai estar. O meu aqui tem pastas, né? E aí, quando você dá um refresh, ele vai aparecer aqui. Então, tipo assim, eu vou exemplificar isso agora. Aí, depois que a gente salvou, eu vou dar stop aqui, porque senão ele vai bugar. Eu vou deletar aqui só pra ter certeza. E aí, se você abrir outra instância do Touch Designer, vai ter aqui na palette, né? A gente vem aqui na palette, My Components. O meu tá nessa pasta, mas você pode estar tipo, aqui solto, né? E aí você traz pra cá. E ele vai estar a mesma coisa, tudo configuradinho certinho. Não vai precisar mudar nada. Aí dá Start. Ele vai começar. E aí ele já tá rolando nesse projeto novo aqui. Se eu jogar um input de vídeo, ele tá acontecendo aqui. Mesma coisa do outro. E é isso. Acho que é por aqui a gente termina. Quando sair a versão 3.0, eu acho que eu vou fazer outro explanando algumas coisas de máscara e tal. Contronet e algumas funções aqui dentro. Mas por enquanto é isso. Um cheiro. Fique com Deus. Até a próxima.